Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Sensorial FM, aqui é Pai Dermes e Xangô e esse é o seu programa Umbanda Sem Fronteiras, apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani e por mim, sempre às quintas-feiras às 10 horas da manhã, pela Sensorial FM, www.sensorialfm.com.br. Quando não é possível ouvir o programa nesse horário, ele está disponibilizado sempre uma semana depois no canal do YouTube da Sensorial FM, no canal do Pai Eduardo Perales e em breve em outros canais também, para que você possa participar desse encontro muito gostoso conosco, esse encontro semanal, e sempre que você quiser ouvir os programas, os temas, a trilha sonora, quer levar essas informações para um bate-papo no terreiro, né? Quer reunir os médiuns e passar o programa depois diretamente do YouTube para que todos possam ouvir, conversar a respeito. Esse é o diálogo gostoso e fraterno da nossa Umbanda. E falando em diálogo, falando em fraternidade, nós temos nossos apoiadores, são parceirões. A loja Aprendiz de Umbanda, Reino de Aruanda, loja de artigos religiosos, Empório do Zé, molhos e especiarias, e a Escola de Curimba, Caminhos da Oxum. Ao longo da programação, você terá outras referências aos nossos apoiadores e depois uma lista de contatos, de descontos, de promoções que o Pai Joãozinho traz para nós no momento específico dos apoiadores, né? Eles sempre estão na programação, no nosso coração, sempre são citados, mas há um momento especial para que você possa anotar, para entrar em contato, fazer aí o seu contato com esses apoiadores. E o tema do programa de hoje é Umbanda, união ou unificação? É uma reflexão do nosso cotidiano, é uma reflexão sobre a estrutura da nossa religião e os seus caminhos. Às vezes as pessoas perguntam assim: qual será o futuro da Umbanda? Basta olhar para o presente da Umbanda. Como nós estamos honrando a Umbanda? Existem alterações, já discutimos isso até num dos programas, em relação à forma de se trabalhar a mediunidade, porque o corpo físico se transforma, a espiritualidade, que está muito mais evoluída que nós, também se transforma, também se adapta às regras do planeta, às estruturas deste planeta. Mas não é disso que nós estamos falando especificamente, embora esteja ligado, claro, porque a espiritualidade é que dá o tom de um projeto, digamos assim, de resgate, de regeneração, de alegria, de cura, que é a religião de Umbanda. O que nós temos que pensar em relação ao futuro, e aí que eu digo vamos olhar o presente, é como se estrutura a religião de Umbanda. Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui, nesse primeiro bloco, é a seguinte: a Umbanda, ela nasce da exclusão. Todos conhecem bem ou mal o histórico da Umbanda, o marco fundador. Sabemos que havia manifestações. Eu escrevi um livro que em breve será publicado, que é Umbanda antes e depois da Umbanda. O título já é sugestivo mesmo. E a ideia é a seguinte: nós temos um marco com o Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ótimo! E como é que se dá esse marco? Pela não aceitação da incorporação em mesas espíritas, dos nossos irmãos espíritas de então, de caboclos e pretos velhos, que eram considerados espíritos atrasados. Tá. Então, se a Umbanda ela nasce da exclusão, uma das suas características é a inclusão, evidentemente. Então, quando meditamos Umbanda, união ou unificação, fica fácil de entender que, da maneira como cada segmento entende a Umbanda,
ela é inclusiva, ponto. Ou inclusiva, 2 pontos, e aí vai caber todo mundo. Isso é essencial. Nós não temos que reinventar a Umbanda. Eu uso a seguinte imagem: não temos que reinventar a roda, nós temos que fazer a roda rodar. Então, assim, para a Umbanda funcionar, eu não preciso criar situações que a engessem, como dogmas. A Umbanda não tem dogma. Eu não tenho que criar documentos ou formas e associações que não privilegiem a diversidade. Então, tudo que se contrapuser à diversidade de Umbanda não é Umbanda, porque uma das riquezas da religião é a diversidade. Assim fica fácil de entender que o que nós estamos privilegiando é a união e não a unificação. Até porque unificação ela parte do seguinte princípio: se todos tivermos os mesmos conceitos, não dermos voz à diversidade, se todos tivermos a mesma forma de ritual, a primeira pergunta que se faz é a seguinte: qual o modelo? Qual o segmento que servirá de modelo ao qual os demais deverão acatar numa possibilidade de unificação? E sabe por que não rola a unificação? Numa linguagem bem coloquial, bem gostosa, bem fraterna de bate-papo, porque a nossa religião, como as demais religiões tradicionais de terreiro, ela não tem uma liderança central. E nem por isso ela deixa de funcionar se nós tivermos os colegiados. Colegiados que de fato tenham representatividade. Se nós não temos essa liderança central, nós também não temos uma liderança territorial. Pensemos nos nossos irmãos católicos. Você tem uma paróquia a qual você pertence por uma questão de território. Tá. Nós temos a família de axé ou família de santo. Eu posso ter um terreiro nos fundos da minha casa, mas eu pertenço a um terreiro que fica a 2 horas de distância por filiação. E é lá que eu me desenvolvo, é lá que eu trabalho, não é? O Papa é conhecido como o primeiro entre seus pares, os bispos. Nós não temos um dirigente espiritual que se junta a outro, que vai eleger um dirigente máximo. Não funciona assim. Então, as formas que nós temos de liderança, de organização e de respeito à diversidade, e aqui eu não estou dizendo que quem se organiza com uma liderança central, as religiões que assim o fazem, não respeitem a diversidade, há casos e casos, e não cabe aqui discutir até pela questão do tempo, da temática do programa, enfim, né? Mas é assim, não cabe a nós essa forma de organização. Então nós precisamos utilizar aquela ou aquelas que tenham a ver com a nossa identidade, para não perder essa identidade e continuar num diálogo muito gostoso, muito fraterno entre nós mesmos umbandistas e a sociedade em geral, os demais segmentos religiosos, e assim caminhar, né, na evolução desse planeta de uma forma mais tranquila, bem fraterna, ok? Vamos curtir a trilha sonora, daqui a pouco estaremos de volta. Abraço, gratidão e axé! Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Olá meus amigos, olá meus irmãos, mais um bloco do seu programa Umbanda Sem Fronteiras. O tema de hoje, Umbanda, união ou unificação. Este programa tem a apresentação de Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani e a minha participação, Pai Dermes de Xangô. Temos também as parcerias de Aprendiz de Umbanda, Reino de Umbanda, Loja de Artigos Religiosos, Empório do Zé, Molhos e Especiarias, Escola de Curimba, Caminhos ao Oxum. Daqui a pouco, ao longo da programação, você vai ter mais contatos, telefones, enfim, de como dialogar com esses parceiros, promoções. Aproveite, hein? São parceiros assim muito ponta fina. Bom, dando sequência ao nosso tema, eu gostaria então de fazer uma emenda aqui, continuar, né? E pensar o seguinte: todo documento que for criado, toda associação criada, reunindo umbandistas, não apenas umbandistas, o povo de axé de modo geral, mas vamos pensar especificamente na Umbanda. Ele precisa respeitar o quê?
a diversidade. E nesse sentido eu uso no plural teologias, porque nós temos uma teologia de Umbanda, mas nós temos teologias ou segmentos teológicos, como temos o quê? A Umbanda, alguns autores chamam de Umbandas, inclusive no plural, se quiserem, a Umbanda e diversos segmentos umbandistas, várias formas de trabalho na Umbanda, e todas elas precisam ser respeitadas. Às vezes, numa argumentação sobre fundamentos, sobre algum aspecto, eu vejo irmãos, com muita tristeza, desrespeitando os demais segmentos. Então, se eu estudo teologia de Umbanda, eu preciso estudar não apenas a teologia do meu segmento. Há várias concepções de orixás, há várias concepções de linhas de trabalho, da questão litúrgica, enfim. E isso, me repito, inclusive, porque eu falo muito isso, é a riqueza da religião. Tá. Outra questão, as associações. Pai Dermes, como é que funcionam as federações? E aqui vai um comentário fraterno. Existem federações que agregam, órgãos que agregam, nacionais e internacionais, mas há outros que são extremamente excludentes, que querem dar pitaco, mesmo no nome de uma casa. Então a casa não pode ter este nome, sendo que a espiritualidade é que pediu. Vi um segmento estes dias, que não é uma federação estes dias, quer dizer, ao longo da vida, que sugere assim, se numa cidade houver duas casas com o mesmo nome, não é legal, deve se registrar no cartório de uma maneira diferente. Eu nasci numa cidade que tem 4 casas de pena branca, nunca um filho entrou na casa do outro por engano. Quem dá o nome da casa é a espiritualidade. O registro em cartório precisa respeitar isso. Assim como as federações que não aceitam, eu vou dar um exemplo prático, há federações que não aceitam que tenha no nome da casa um guia de esquerda. E muitas casas têm um nome com o guia de direita e o guia de esquerda, do dirigente. Então, assim, essa diversidade precisa ser respeitada. Outra questão. E aqui é uma crítica fraterna, como eu sempre digo também, sejamos mais crísticos do que críticos, mas precisamos abordar as temáticas. Muitas federações cobram mensalidades altas. Em época de festa de Iemanjá que está chegando, cobram taxas exorbitantes que não correspondem ao que as prefeituras cobram, ao que a organização da festa de cada cidade cobra, e aproveitam essa época do ano para cobrar, para fazer caixa, mas não emitem um certificado de filiação. Tudo bem, até emitem, mas assim, um filho dá uma obrigação, nós vamos emitir o certificado, o filho é batizado na Umbanda, vamos emitir o certificado, e não aparece nunca esse certificado. Quando existe um problema no terreiro, algumas federações não disponibilizam advogados, federações ou associações. Então, para que você vai pagar para isso? Por outro lado, nós temos outras associações com mensalidades mínimas ou mensalidade nenhuma, e que funcionam num clima fraterno, legal, no sentido de legalidade, de justiça, e tudo bem. Ou então, um terceiro modelo, nós temos algumas federações que cobram uma taxa X, uma taxa específica, mas além de emitirem o certificado de filiação, cuidam de toda a parte legal, estatuto, isso ou aquilo. Então funcionam. Há também associações gratuitas, né, que são colegiados, que fazem também esse serviço de regimento, de regularização, desde que o espaço corresponda ao que é solicitado, sem a necessidade, me perdoem essa palavra, de extorsão. Sei que essa palavra é um pouco forte, não estou aqui para criticar ninguém, mas precisamos pensar o que é feito com os terreiros em cobranças, sobretudo em época de festa de Iemanjá. Sei que essas federações precisam fazer caixas, mas existe pastelada, existem, cachorro quente, bingo, outras formas. Numa festa de Iemanjá deve-se pagar as taxas, sim, de ônibus ou van, para a prefeitura, enfim. Mas se estamos tratando de união, quantas casas deixam de ir a uma festa por conta de cobranças que não correspondem às necessidades reais para que se funcione aquele terreiro nas areias da praia aos pés de Mãe Iemanjá? Ok? Repito, não estou aqui fazendo uma crítica gratuita, uma reflexão. Todos temos o direito ao livre-arbítrio, ao pensamento, e mais do que fazer a análise ou a crítica, precisamos buscar soluções. E eu tenho visto muitas soluções nesse sentido. Deixarei para outros programas, ou os outros irmãos locutores também vão
se posicionar em outros programas a respeito dessas formas de organização que tem dado certo e muitas vezes sem cobrança nenhuma. Às vezes até para fazer uma fotocópia, o que seria legal orçar, fazer uma coleta para não ficar pesado para ninguém, mas assim, você consegue com criatividade e fraternidade encontrar soluções que não demandem um dinheiro que pode ser utilizado de outra maneira para a manutenção de uma casa e acolhimento de todos os irmãos, certo? Umbanda, união ou unificação? O que você pensa disso, meu irmão? Como seria a sua casa se houvesse uma unificação? O quanto você perderia da sua identidade? Agora olha que bacana nós caminharmos juntos, eu visitar a sua casa, você visitar a minha, e cada vez mais nós crescermos olhando para o outro como o outro é, sem o medo de perder a identidade, porque a espiritualidade não tem isso, não tem competição, não tem nada. E a diversidade não é competição, é a identidade de cada um, e a gente aprende com o próximo e cada vez mais reforça a sua posição, acolhendo a posição do irmão, desde que ela seja legítima. Evidentemente aqui eu não estou falando de marmotagem, certo? Vamos ouvir um pouco mais essa trilha fantástica que está aqui alegrando a sua manhã de quinta-feira. Abraço, gratidão e axé. Concurso Melhores do ano de 2019. Qual foi a melhor web rádio em 2019? Vote na nossa página no Facebook, Facebook/Sensorial FM. Lá você vai encontrar o link específico para isso. Vote na Sensorial FM. Aguardo você. Axé e saravá. Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Umbanda Sem Fronteiras, este é o seu programa de quinta-feira às 10 da manhã na Sensorial FM, www.sensorialfm.com.br. Não pôde ouvir na quinta, pode ouvir a qualquer momento, sempre na semana seguinte no canal do YouTube da Sensorial FM, no canal no YouTube do pai do Perales, enfim, nós estamos aí sempre pertinho de você, ok? E falando em pertinho, temos os nossos apoiadores, anote aí, daqui a pouco tem os contatos deles, as promoções, vale a pena, hein? Nós temos Aprendiz de Umbanda, Reino de Aruanda, loja de artigos religiosos, Empório do Zé, molhos e especiarias, Escola de Curimba, Caminhos da Oxum. Pois é, só gente boa. Como estamos abordando o tema União, Umbanda, União ou Unificação, gostaria de agradecer. O pai Joãozinho tem depois aí uma extensa agenda, eu vou reforçar algumas questões aqui, alguns eventos. Agradecer porque nesta terça-feira nós tivemos o bate-papo As Religiões Tradicionais de Terreiro e a Espiritualidade no Terceiro Milênio, lá no Centro Cultural Edgar Tricânico Delbu. Foi organizado pelo Grupo de Cultura Afro-Brasileira Mota, que tem um ponto de cultura na cidade de Santa Bárbara do Oeste, epa, é minha mãe, e neste ponto de cultura rola de tudo. Tudo do bom e do melhor. Música, dança, capoeira, maracatu, enfim, poesia, é tudo ali. Então foi uma experiência muito rica, encontrei amigos muito queridos para tratar dessa temática que muito me agrada. Não é dentre tantas que nós temos, e estamos no mês da consciência negra, a agenda é muito extensa. Então, assim, em alguns momentos todo mundo está encontrando todo mundo, o que é bom demais. Alguns outros eventos, olha, no dia 23 de novembro, um sábado, atenção você que é de São Paulo, na Livraria Comendador, às 2 da tarde, nós teremos um bate-papo muito gostoso com lideranças, umbandistas, pesquisadores, autores de livros. Esse evento é promovido pela editora Aruanda. Nós teremos em breve, não temos ainda um banner convidando, aí eu divulgo, não é, como sempre, nas redes sociais, e leio com mais calma os nomes de todos os palestrantes, porque alguns ainda por questão de agenda não confirmaram, mas o evento está confirmado. Então 23 de novembro às 2 da tarde, na Livraria Comendador, que fica à Rua Pamplona, não tem como errar. Pai Dermes, mas você pode dar o número? Eu poderia se eu tivesse anotado aqui comigo. Eu passo num outro dia, no próximo programa, mas a Rua Pamplona, a Livraria Comendador. Hoje não tem como ninguém se perder com a internet, com o celular, com isso, com aquilo, ok? E dia 30 de novembro, um dia mais do que especial.
Estaremos no Templo de Umbanda Harmonia e Luz, dirigido pelo pai do Perales. De manhã temos uma atividade de terapias holísticas. Hoje eu não vou focar aqui nesse programa, tenho feito uma divulgação à parte. Como há vários eventos ligados às nossas religiões, é com esses que eu vou ficar. No próprio dia 30, então, à tarde, eu estarei lá desde manhã. Pai Edu já falou que vai ter um café gostoso, é aí que eu vou mesmo. Então, assim, à tarde, às 2 horas, nós temos o bate-papo Mitologia dos Orixás, Lições e Aprendizados. Um evento gratuito, um bate-papo voltado não apenas para os filhos das nossas chamadas religiões tradicionais e terreiro, mas também para o pesquisador, para o professor atento às leis 10.639, 11.645. Então está ali o nosso evento às 2 da tarde, dia 30, no Templo de Umbanda Harmonia e Luz, dirigido por pai do Perales, Mitologia dos Orixás, Lições e Aprendizados. Recentemente fizemos esse bate-papo no terreiro da avó Benedita, dirigido pela mãe Sueli, pelo pai Joãozinho Galerani, e foi muito gostoso, rimos muito, é um encontro de irmãos. Todo mundo falou, opinou, concordou, discordou, isso é muito gostoso. Isso é diálogo, isso é inclusão, não é? E depois, às 4 da tarde, nós teremos um momento de autógrafos do meu mais novo livro, Peregrinas de Aparecida, pelas Águas de Oxum, uma publicação da editora Aruanda. Este momento de autógrafos, assim como o bate-papo, se tornou um evento interreligioso. Nós teremos irmãos católicos, inclusive sacerdote, nós teremos irmãos umbandistas, irmãos candomblecistas, então você não pode perder. Estaremos juntos, pai Edu, pai Joãozinho e eu, outros irmãos queridos de denominações diversas, então passe lá, esteja conosco, será um momento muito especial de fraternidade, de sororidade, todos nós juntos, nos dando as mãos e sempre respeitando a diversidade, ok? Afinal, o tema de hoje é Umbanda, união ou unificação. Se nós pensarmos no sentido macro, ou seja, além da Umbanda, vamos considerar a Umbanda nesse debate como micro. E macro é o mundo, é o planeta, é a espiritualidade. Como diz Jesus, tem muitas moradas na casa de meu pai, então como é que eu vou querer impor uma forma de trabalho? Não. Pensando agora, já que o mundo é tão diversificado, os planos são diversificados. Agora, pensando no plano micro, coloquemos a Umbanda como micro nessa comparação que fizemos. Nós temos uma religião que nasce da exclusão e, portanto, ela deve ser inclusiva, com uma diversidade muito grande. Você não tem 2 casas que trabalhem da mesma forma, 2 dirigentes, 2 caboclos da mesma linhagem. Não tem. Então, o que vai acontecer? Nós encontramos essa diversidade que precisa ser respeitada para não perdermos, eu me repito, a identidade. Essa é a participação do Moreno, o nosso labrador aqui, que também é locutor, labrador, locutor. Então, assim, tenhamos isso em mente, não tenhamos medo da forma como o outro é. Vou dar um exemplo bem prático, não vamos à casa do irmão para ficar apontando a cor da vela, o jeito que se trabalha. Na minha casa se faz assim, na outra se faz assado. Que bom, é Umbanda? Ou é marmotagem, ou é confusão? Não é, é Umbanda. Então que maravilha, essa diversidade pertence à religião, faz parte da sua história, tá? Por isso que nós não temos também pontos riscados iguais. O tema da semana passada, internet e Umbanda, como o pai do bem explanou, do pai Joãozinho, minha pequena participação, que é o que? Não adianta, eu trabalho com caboclo X, então vou procurar o ponto riscado dele na internet. Não existe isso, é o caboclo que vai dar o ponto. E você vai ver que o outro caboclo X trabalha de uma forma diferente. Essa é a riqueza da nossa religião. Vamos prosseguir com o nosso programa, essa trilha fantástica. Abraço, gratidão e axé. E você, terapeuta, você que tem um espaço, que dá cursos, você é dirigente espiritual, quer um programa aqui na Sensorial FM? Você também pode. Manda um e-mail para contato@sensorialfm.com.br ou no Nextel 11 940 26 60 68. Nextel tem o ID que é o número 112 *10 978. Olá, amigos da Sensorial FM, estamos aqui para mais um bloco. Quem fala com vocês é pai do Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, um templo bem próximo à cidade judiciária.
E o tema hoje, Umbanda, união ou unificação? É um tema bem interessante, bem abrangente também, que nos faz refletir um pouco sobre o rumo que a nossa religião de Umbanda tem tomado, a unificação dos sacerdotes de matrizes africanas. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Sensorial FM por mais esta quinta-feira. Estamos juntos aqui com vocês. Pai Dermes abordou nos blocos anteriores muito sobre esse tema e que achamos muito interessante, não só da unificação da Umbanda, da união da Umbanda, né? Como todos os trabalhos que vem sendo realizado ao longo do tempo, com os filhos de Umbanda, com os templos de Umbanda, com os terreiros. Isso é muito interessante. Quero pedir a bênção da minha mãe de santo, minha mãe Cláudia, da Associação Espiritual Cabocla Jurema, da cidade de Campinas. É muito gratificante para mim fazer parte desse programa Umbanda Sem Fronteiras, que estamos com vocês todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, todas as quintas-feiras fiquem ligados, não percam realmente. E o interessante desse tema é união ou unificação. Assim como o Pai Dermes falou, existem muitas pessoas para dar pitaco sempre, nos trabalhos, nas casas, nos templos, e esquecem que realmente existem algumas diferenças entre os filhos, existem diferenças entre os sacerdotes, entre os aprendizados, mas que no montante geral é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo fundamento, né? Sempre a paz, a união, o amor. É isso que a Umbanda vem trabalhado junto com a caridade, que é indispensável a todos nós. E hoje nós nos deparamos com diversas situações dentro dos templos, dentro dos terreiros. São pessoas querendo ser mais do que as outras, são pessoas que estão preocupadas somente com a sua evolução e esquece que a evolução do próximo é algo exemplar, é algo inevitável, e que nós, como filhos de Umbanda, fazemos parte dessa evolução. Nós somos responsáveis pela evolução do nosso próximo também. É legal a gente dizer que, e é o que eu costumo falar para os filhos do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, que nós temos um espaço sagrado, que nós temos um chão sagrado, onde nós podemos desenvolver a nossa mediunidade, onde nós podemos trabalhar da melhor forma possível também a nossa união. E tudo isso é muito interessante, porque isso faz de nós pessoas melhores. Então temos que continuar com esse forte trabalho, acima de tudo, respeitando sempre a hierarquia dentro de um terreiro de Umbanda, e que não é fácil, né? Muitas pessoas hoje têm muita facilidade com a internet, um tema que nós abordamos da outra vez. E há valores maiores do que tudo isso, porque muitas das pessoas hoje em dia estão passando por diversos problemas e diversas dificuldades em suas vidas, seja dificuldades financeiras, seja dificuldades na família, dificuldades amorosas. Então isso faz com que a gente se enfraquece diante da sociedade, diante da religião. Nós acabamos, por muitas das vezes, perdendo a nossa fé, e com toda certeza a Umbanda tenta resgatar isso da melhor forma possível. Nós do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, nós sempre trazemos para dentro da nossa casa algumas vivências, alguns bate-papos com outros sacerdotes, e isso faz com que a união da Umbanda seja algo
plausível a todos, seja algo mais tangível, porque hoje as pessoas procuram outros meios de conhecimento e o autoconhecimento é uma das coisas mais perigosas que nós temos dentro da religião de Umbanda. Então nós devemos sim unir junto a outras casas, a outros sacerdotes, trazer para nossa casa mais esse intercâmbio de conhecimento, essa troca de informação junto com outros sacerdotes. Eu vim para gravar esse programa e estava pensando também o quanto, desde quando eu entrei na Umbanda, que fui agraciado com todos os parceiros, com todos os outros pais de santos, sacerdotes de Umbanda, o quanto isso tem sido bom, o quanto isso tem sido muito bom, não só para mim ou para o meu templo, mas para toda a nossa religião de Umbanda, para os filhos da nossa casa, porque essa participação é muito importante. Acima de tudo, há sempre um respeito entre todas as partes envolvidas, e essa troca de informação é muito importante. No dia 30 de novembro, no final do mês, nós teremos uma vivência com o Pai Dermes de Xangô, que é uma vivência de Ho'oponopono, e no período da manhã e no período da tarde nós teremos também um bate-papo muito gostoso junto com outros sacerdotes sobre mitologia dos orixás, lições e aprendizados, a partir das 14 horas, que será de forma gratuita, onde o Pai Dermes de Xangô também estará realizando o lançamento do livro Peregrinos de Nossa Senhora. Então é muito interessante tudo isso, e nós devemos nos unir, nós devemos fazer a força para que o conhecimento chegue a todos, e não o autoconhecimento. Então o conhecimento, ele é diferente do autoconhecimento, da forma como as pessoas buscam diversas situações. É muito importante isso. Então, pessoal, tenham sempre em mente, em relação da união, né, na Umbanda, o quanto isso favorece a todos nós. Porque é como o meu amigo, o Pai Joãozinho, fala: sozinho hoje em dia nem brigar você briga. Então nós temos que ter forças, acreditar nos nossos guias, nos nossos orixás, que nos dê força para seguir em frente, para que passamos e podemos ajudar cada vez mais os nossos consulentes e nós mesmos, que a gente tenha forças para passar por cima de todas as dificuldades, que nós possamos crescer cada vez mais e agradecer. Isso é Umbanda, faz parte da nossa Umbanda, ajudando sempre o próximo, sem custo algum. Isso sim é Umbanda. Então, pessoal, muito contente mais uma vez de falar com vocês aqui no programa da Rádio Sensorial FM, o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Repassem esses valores a outras pessoas, respeitem o seu sacerdote, o seu pai, sua mãe de santo, como um todo, como um sempre. Não queira achar que você está preparado para tudo, e vai ser muito interessante. Com toda certeza virão mais novidades por aí, de outros projetos envolvendo a nossa querida religião. E é bacana eu reforçar mais uma vez sobre esse evento do dia 30 de novembro, aqui no Templo de Umbanda Harmonia e Luz. Se alguém quiser o meu contato, é DDD 19, o telefone é 999 29 9899. Vai ser bem gostoso, vai ser bem bacana estar todo mundo juntos. Nós teremos a presença de padres da religião católica, e não somente padres, como algumas pessoas que irão representar a religião. Então essa questão de união, unificação é muito importante para nós. Não importa se é das religiões de matrizes africanas ou de todas as religiões. O que importa é o respeito, o carinho que nós temos por todas as religiões. Deixamos claro aqui para vocês o nosso muito obrigado, o nosso grande axé a todos vocês. Que Pai Oxalá abençoe a vida de cada um de vocês, e continuemos com essa força, com essa sabedoria de sempre trabalharmos
em prol da Umbanda, para que tudo sempre melhore em nossas vidas e dos que nos procuram. Não é mesmo, pessoal? Eu agradeço muito vocês. Este é mais um bloco aqui da Rádio Sensorial FM, do programa Umbanda Sem Fronteiras. Que Pai Oxalá abençoe a todos, que Pai Xangô faça a justiça necessária. Saravá, axé. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, teu rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar @sensorialfm.com.br. Bom, gente, um bom dia a todos, uma boa quinta-feira. Eu quero abrir a minha parte do programa de hoje agradecendo muito aos nossos parceiros pelo evento que fizemos domingo em Campinas, na Concha Acústica. Foi um dia especial com feira de artigos religiosos, alimentação tradicional e finalizamos com a Orquestra Sinfônica de Campinas, com a nossa Curimba, com o Criolo, com o Nelson Sargento e com muita gente boa. Então agradecer à Prefeitura Municipal de Campinas, a CETEC, aos seus funcionários, a Secretaria de Cultura, todos os seus funcionários. Foi um dia muito bom, muito importante, marcou a história de Campinas. Foram 8.000 pessoas circulando no evento, que foi uma parceria da Prefeitura com a Armac, a nossa associação, e com os destaques do Axé. Então, muito obrigado a todos os parceiros que estiveram conosco presentes. E segue o mês de novembro. Nossa próxima ação será no dia 15 de novembro, no terreiro da Mãe Alexandrina, a Rua Frei Caneca, no Campos Elíseos, onde comemoraremos o Dia da Umbanda, com vários terreiros, várias ações, homenagens. É o terceiro ano que o terreiro da Vó Benedita e o terreiro de Mamãe Oxum se juntam para fazer essa homenagem. Nós finalizaremos com uma gira de baianos aberta para a população, com muito axé, muita alegria, muita música, muita gente boa. Esperamos vocês por lá, repetindo dia 15 de novembro, às 10 da manhã, Rua Frei Caneca, no Campos Elíseos. Também em novembro, no dia 20, temos a Marcha Zumbi dos Palmares, em Campinas. Dia 20 é feriado municipal. A concentração será às 10 da manhã na Estação Cultura. Nós descemos a 13 de maio com os nossos tambores cantando e mandando a nossa mensagem. Em frente à catedral a gente pega um trio elétrico, vai até a prefeitura e sobe ao Largo do Rosário. Lá teremos vários shows, apresentações, feira típica e finalizaremos com um show do Olodum, às 2 horas da tarde. Então esperamos todos vocês. O show será no Largo do Rosário a partir das 2 horas da tarde. Também será o dia do prêmio da entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares pela Câmara Municipal de Campinas. Então é um mês muito cheio de ações e é muito importante o povo de terreiro estar presente com suas guias, suas roupas bonitas. E esperamos todos por lá. E só mais um lembrete, em dezembro a Armac, a Associação dos Terreiros de Campinas, estará descendo para Peruíbe em uma ação muito importante também, que são os festejos de Iemanjá, dias 13, 14 e 15 de dezembro em Peruíbe, com vários terreiros festejando e louvando Iemanjá na praia de Peruíbe. Loja Aprendiz de Umbanda, uma loja de acessórios exclusivos de ótima qualidade e preço justo. Pulseiras, colares, pandoras, guias, japamalas e muito mais. Fazemos também a sua lembrancinha para a festa de Orixá ou saída de santo. Nossa rede social no Instagram, @Aprendiz de Umbanda. E nosso WhatsApp, 11 98257 3012. Ouvintes da Rádio Sensorial têm super desconto de 20%. Basta dizer que é nosso ouvinte. Nosso apoio cultural vem da Escola de Curimba Caminhos da Oxum. Forme seus tabaqueiros e curimbeiros. Mais de 10 anos de história. Entre em contato com o professor André. 19 98873 4942. Facebook. Escola de Curimba Caminhos da Oxum, Campinas. Nosso parceiro cultural Empório do Zé. Produtos de altíssima qualidade. Lá você encontra os mais variados sabores de geleias naturais, molhos e conservas de pimenta, antipastos, temperos, cachaças e licores.
Para quem disser que é nosso ouvinte, 10% de desconto nas compras. O endereço: Avenida Dr. Carlos de Campos 466, Campinas. Nosso WhatsApp: 19971095353. Rede social: @emporiodozé.oficial. Loja Reino de Aruanda, roupas, ervas, banhos, velas e muito mais. Endereço: Avenida Dr. Carlos de Campos 466, Campinas, na Vila Industrial. Nosso telefone: 19-3325-6147. Nosso WhatsApp: 199-9543-5220. E para você, ouvinte da Sensorial FM, desconto de até 10%. Sensorial FM,